Muito bem, ouvintes da Rádio Sat FM, a rádio que fala com vocês. Estamos recebendo em nossos estúdios personalidades do lado esquerdo da sua imagem. Temos aqui o Emerson. Bom dia, Emerson. Bom dia. Beleza? No centro, o Laudicir. Bom dia. Bom dia. Do lado direito, o Marcos Ohayô. Ohayô gozaimasu. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todo mundo aí. Beleza. Muito bem, vamos lá falar sobre cadeias produtivas. Primeiro vamos a apresentação, o Emerson e o Laudicir, no centro, são do Alto Tietê Valley. Queria que você, Emerson, se apresentasse e desse seu currículo aí, a sua bio aí pra gente. Eu não costumo fazer isso, mas porque você está pedindo, a gente fala, tá bom? Tá bom. Habitualmente, a gente coloca as informações antes de se apresentar, porque eu acho que a gente nada melhor do que falar pelos atos, né? Mas o Alto Tietê Valley está aqui desde 2016 constituído em Mogi das Cruzes, começou em 2014 e nós tivemos uma série de ações em Mogi que consolidou bastante a questão do ecossistema de inovação lá presente. Desculpa, Emerson, te interrompendo. Sim. Isso nós entraríamos logo depois da sua apresentação e dos demais. Aí nós entraríamos no assunto o que é Alto Tietê Valley e assim por diante. Por favor, me desculpe. Tá bom, não tem problema. Eu ia introduzir justamente isso, que sim, como o Alto Tietê Valley começou lá, eu cheguei depois. Eu cheguei em 2019, né? Bem, aí depois você conta a história sobre o Alto Tietê Valley, por favor. Eu trabalho com consultoria empresarial faz 30 anos, a gente estava conversando até aqui agora há pouco. Comecei com consultoria na área tributária, vim passando por diversas áreas, marketing, a parte de administração, e sempre trabalhando nessa área. Acabei chegando, tive algumas empresas, principalmente também na área de tecnologia, fabriquei e vendi confecção online. E aí, por conta de aproximação familiar, me aproximei do meu sócio hoje, o Fabiano Espada, e hoje a gente trabalha com desenvolvimento de soluções, de sistemas. Puxa, né? Que legal. Exatamente. Então, e por conta disso, o meu foco não é tecnologia em si, mas sim negócios em torno de tecnologia. Obviamente, isso nos aproximou do Alto Tietê Valley e fez com que nós tivéssemos uma facilidade nessa área, né? E eu gosto bastante de tecnologia, sempre fui muito metido nisso. Falando do seu sócio, Fabiano Espada, sim, eu trabalhei no jornal Gazeta Popular, né? Eu sou jornalista, trabalhei lá com o Espada, o velho. Uhum. Conheço todos, né? Eu até tinha um programa de rádio em Mogi, na Rádio Metropolitana, e o Espada e a esposa, a Dirley, falecida Dirley, eram fãs número 1 do programa. Era um programa romântico, sertanejo, na 92 FM na época. E aí eu fui convidado a trabalhar lá com o Espada no jornal Gazeta Popular. Trabalhei um período, tinha o Paulo Maurício, falecido, que foi jornalista também, muito tempo, então a gente tem bastante intimidade com a família Espada, né? Glória a Deus. E um abraço pro Espada, o Carequinha. Seu Carlos. E todos os irmãos aí, né? Espadinha, o Fabiano, Douglas. Todos, Douglas. Os 3 irmãos, né? Sim, o Alexandre está lá no Nordeste. Ah, é? Está lá em, acho que, João Pessoa. Fazendo o que lá? Ele foi para, acho que a mãe foi para lá, a mãe foi morar com ele trabalha na Caixa Econômica Federal, se não me engano, lá. Tá. Né? Beleza, então, Laudicir, bom dia, bem-vindo. Quem é o Laudicir? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Laudicir Zamay Júnior, sou advogado. Já tem um tempo que eu me formei. Um pouquinho mais de 20 anos, um pouquinho mais, 25 mais ou menos. Você atuava em qual área? Minha área é direito do consumidor, inicialmente. E depois eu fiz essa foi minha primeira especialização. A segunda foi para o direito empresarial, onde eu estou até hoje trabalhando com direito societário e atuando com startups, com as empresas ligadas à inovação. Legal. Porém, toda essa minha história começou em 2008. Interrompendo de novo, que adoro interromper as entrevistas. Você parece o Faustão. A casa é sua. Você parece o Faustão. Que não deixa os caras... E o Neto, né? Não deixa ninguém falar. O craque Neto. O craque Neto. Se falar Neto, ele fica bravo. O cara é... Trabalhei com o Celso Russomano. Olha só. Muito tempo. Muito meu amigo teve aqui, certa vez, como candidato a governador de São Paulo, veio aqui na rádio nos visitar. E de vez em quando a gente se fala aí por telefone, deputado federal, né? E o homem
consumidor, né? O Ele defensor aí dos... Ele teve um papel importante na divulgação do direito do consumidor, aliás. Né? Tá fazendo um ótimo trabalho. Continue, por favor, desculpa. Então, por favor. Agora depois vai chamar o japonês, eu vou interromper o japonês também. Desde 2008, então, que eu comecei a atender as empresas que praticamente nem eram conhecidas no Brasil como startup, mas tinham algum produto de inovação. Então, esse tipo de cliente me fez estudar inovação, entender o que era startup, o que era investimento, etc. Então, a partir desse momento, eu comecei a vocacionar minha carreira naturalmente para isso. Então, hoje eu tenho clientes que são empresas assim comuns, assim chamadas, e também as empresas de inovação. Que isso é muito bacana, né? A gente vê o que é inovação, o que é a criatividade do brasileiro e como que o brasileiro sofre para poder colocar em prática suas ideias. E isso que me fez, né, me aproximar do Alto Tietê Valley em 2016, quando me chamaram para fundar. Porém, eu estava de mudança daqui da cidade de Mogi das Cruzes, fui morar em outro estado. No retorno, fui convidado novamente a fazer parte do grupo. E no grupo estou e fui eleito presidente. Acho que sem querer, não tinha opção, me botaram no grupo. Modesto, né? Hoje você é o presidente da Marcos Vale. Bom, da Alto Tietê Valley. Marcos Vale. O Marcos. Pode ser algo do futuro, né? Logo. Quem é o Marcos e qual é o seu sobrenome mesmo? Esqueci. Irano. Bom, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade, né, Paulinho? E aos amigos aqui do Alto Tietê Valley também. Bom, Marcos Irano, sou suzanense, nascido e criado até parte da vida. Na época, tive com 15 anos, saí daqui de Suzano porque não tinha muita oportunidade de lugares para estudar, né? Além do convencional. Então, me formei em processamento de dados, o que hoje é Instituto Federal, em São Paulo. Ia todo dia, de trem, pendurado na porta, né? Uma coisa que hoje em dia... Hoje não pode. Quem vê o trem hoje reclama, enfim, já foi muito pior, né? Mas aí, depois de um tempo, tive a oportunidade de ir para o Nordeste, passei lá muitos anos, desde 2001 até 2015, em 2 temporadas aí, né? De 2001 até 2007, aí voltei para São Paulo, e em 2015 a 2019 eu fui de novo. Então passei por Recife, por Fortaleza, e aí foi onde eu tive mais aproximação. Eu fazia gestão de data centers, né, de TI. Na época cada empresa tinha o seu data center ainda, né, não tinha essa coisa da nuvem. E aí isso em grandes empresas de serviço, de call center e tudo mais, né? Fazia gestão de TI desses ambientes, e isso me propiciou ter um contato com muitas empresas, né? Que eu brinco até que o call center é meio parecido com shopping, né? Você tem todo tipo de empresa, só que obviamente na parte de atendimento. Então dá uma oportunidade de ampliar muito a visão em relação a vários negócios, né, diferentes, seja de serviços de utilities, né, os serviços públicos, energia, telecomunicações, jornais. Na época eu vendia assinatura muito nas empresas de call center, atendimento de banco, financeiros, enfim. Então isso tudo possibilitou ampliar bastante a visão sobre diferentes tipos de negócio, né. E aí em 2019, dezembro, assim, explodindo a pandemia, né, quase chegando aqui. Aí eu voltei para Suzano. Meus pais já estavam mais velhos, estão mais velhos, né? Então voltei para cá. E aí falei, puxa, não conheço nada relacionado a profissional aqui. Você não chegou aí pro Japão? Não fui pro Japão. Tá. Não fui pro Japão. E aí, como eu não tinha nenhum contato profissional aqui, eram só os amigos da adolescência ainda, porque também acabei perdendo contato com muitos na época, né? Não era tão fácil como hoje manter contato. Acabei pensando, preciso fazer alguma coisa para ver o que está acontecendo. E aí tem um campus do Instituto Federal agora aqui em Suzano. É o primeiro lugar que eu vou buscar. E justamente aqui nesse campus de Suzano tem uma incubadora. Na época eram 5 no estado todo, no Instituto Federal de São Paulo. Bacana. Então foi onde começou, né, a movimentação do que hoje é a comunidade do Hub Suzano, né, até inspirado muito pelo Alto Tietê Valley também, pelas movimentações que vinham sendo feitas lá em Mogi.
Inclusive tem pessoas que fazem parte, que tiveram lá também no Tietê Valley, no primeiro ciclo de enfim, apoio a empresas para a criação de startups. Então, isso tudo ao longo do tempo, a gente pensou, poxa, o movimento foi ganhando força, a gente pensou, poxa, acho que está chegando um momento interessante de institucionalizar isso. E aí a gente criou uma associação também, né? Então hoje a gente vai fazer 2 anos agora em junho, e com o objetivo principalmente de viabilizar a parcerias, fomentos, acordos de cooperação, né? Seja com governos, com empresas, enfim, de uma forma que a gente consiga potencializar a inovação aqui na região. E como o Altice Valley tem muito foco já nessa parte de startups, de empresas de base tecnológica, a gente também, até porque a ideia é colaborar, né? Então a gente atua hoje num outro caminho, mas sempre visando essa questão da inovação, que é parte de economia criativa, onde conecta com cultura, com artes, mas empresas que de alguma forma utilizam negócios, né, que utilizam criatividade como um insumo. Então, aí surgiu a Hub Suzano. Isso, surgiu. E aí tô aqui, né, também atuo como consultor na parte de inovação. E ano passado foi interessante porque a gente teve a oportunidade, a gente vai aprofundar nisso ao longo do papo, mas nessa movimentação de cadeias produtivas foi uma coisa que foi bem bacana, porque meio que resumiu tudo que de alguma forma a gente estava tentando trabalhar, né? Falei, poxa, aqui acho que materializa a visão do que a gente está querendo construir aqui na região. Muito bem, vamos conhecer então a Alto Tietê Valley. Diz pra gente, o que é Alto Tietê Valley? Tá, o Alto Tietê Valley realmente, como eu falei, começou com um movimento de bar. Então, pessoas conversando basicamente no bar sobre tecnologia, e aí começaram a se encontrar em eventos de tecnologia fora de Mogi. E esse pessoal sentiu a necessidade de ter um pouco mais de aproximação, não só entre si, mas com o próprio poder público, enfim, etc. E a gente percebeu que ali existia uma necessidade de amparar o pessoal que trabalha com inovação e com startups. Foi aí que começou a se ter organização. Em 2016, depois da eleição lá do Marcos Mello em Mogi, a gente chegou a ter a oportunidade aí de apresentar o projeto do Polo Digital. E quando apresentamos esse projeto do Polo Digital, a prefeitura abraçou e trouxe para dentro da infraestrutura da prefeitura o Polo Digital e entregou para a cidade como um equipamento público, e a gente começou a fazer a gestão desse espaço, desse local. E a partir daí nós percebemos que houve um aprimoramento no ecossistema de inovação e, obviamente, as pessoas começaram a se ligar nisso. A gente começou a criar trilhas de conhecimento, eventos. Isso foi muito valioso, não só para Mogi, mas como efetivamente, inclusive, para a região. O Marcos está aqui hoje, inclusive, com o pessoal que começou lá atrás, 2017, 2018, fazendo parte desse movimento e crescendo, para que isso serviu justamente para contaminar o ambiente e fazer com que as pessoas olhassem para a inovação, olhassem para empreendedorismo, coisa que não existia até então na época. E até se me permite, porque por favor, houve no Brasil um entendimento de que precisaria ter esses vales, assim chamados, né, inspirado lá no Silicon Valley, Vale do Silício, grupos locais para que fomentassem e desenvolvessem essa comunicação interna entre as empresas locais. Então, por essa razão, surgiu o Alto Tietê Valley, não só por essa, mas por várias, mas principalmente essa, para que a gente conseguisse aglutinar as empresas da região, para que elas se conversassem. Até porque uma empresa de Mogi, por exemplo, como ainda acontece, vai contratar os profissionais, não vem aqui para Suzano, na região, vai contratar uma pessoa lá de Pernambuco. Não, por favor, longe de qualquer problema em relação a isso. Mas aqui em Mogi, ou melhor, lá em Mogi, como aqui em Suzano, a gente também tem pessoas capacitadas, só que até empresas, só que elas não se conhecem. Então, a facilidade de ter esses agrupamentos locais é para que os autores, para que as empresas, os profissionais possam se conhecer.
Tanto é que nós fizemos alguns eventos, ou um café, ou enfim, qualquer atividade que nós chamávamos essas pessoas, e nesse tipo de atividade havia muita troca de experiência, inclusive networking, que acabou acontecendo. Então uma empresa começava a virar cliente da outra e assim sucessivamente, e começou a fortalecer, não da forma que a gente imagina, não é o ideal, mas gradativamente o nosso ecossistema. Com a vinda da CPL, né, que seria a cadeia produtiva local, esse objetivo ele se torna mais forte, porque ele é reconhecido pelo Estado de São Paulo. Além disso, vocês podem comentar melhor do que eu, há também um incentivo fiscal, monetário, para que aconteça essa reunião, né, essa cadeia produtiva. Eu até queria que o Marcos falasse, você escreveu muito bem, né, o que é a cadeia produtiva, até deu o exemplo da China, que Sim. Isso é muito bacana. Tem dentro da atuação ali na consultoria, tem um blog ali que de vez em quando a gente escreve umas coisinhas também, né, para compartilhar visões, eventualmente até conceitos. E aí, esses dias, a gente até preparando aqui para a entrevista, falei, eu escrevi uma coisa, falei, acho que isso aqui vale a pena compartilhar. Cadeia produtiva local nada mais é do que um conjunto de empresas que atuam no mesmo setor, de forma colaborativa ou não. Quer dizer, às vezes eu estou ali, sou um restaurante, faço o meu trabalho e tudo bem, funciona, né? Mas enquanto cadeia produtiva, aí você vai ter uma conexão com o agricultor que está aqui no cinturão digital e fornece para restaurantes, que muitas vezes o que acontece? Sai daqui de Mogi, Suzano, Biritiba, Mirim, vai pro Ceasa em São Paulo e volta para cá. A pessoa que tem um restaurante que vai pro Ceasa para comprar, quer dizer, não tem muito sentido isso, né? Mas nesse caso aí, por exemplo, deveria ter integração das prefeituras, as suas secretarias de agricultura, enfim, esses setores da prefeitura que estivessem fazendo aí o seu intercâmbio, essa conversa, né? De trazer, eu já até conheci algumas pessoas da prefeitura, já cansei de falar um monte de ideias que eu tenho aqui, mas infelizmente não colocaram em prática. Faça reuniões, chama lá o produtor de Suzano, por exemplo, o que você planta? Vamos fornecer isso para a cidade com um preço menor, um custo menor, a gente ajuda, a prefeitura está aqui para ajudar, que acho que é o papel da prefeitura, tem que colaborar e ajudar. E esse produto mais barato vem mais barato para a população, né? Que nem às vezes você vai ter um mercado aí, que inauguraram o mercado. Você vai lá, tem preços lá que são caríssimos. Mas qual é o papel do mercado? Vender mais barato, eu acho, é meu pensamento, é vender mais barato. Porque o mercado, o papel dele é trazer direto aí do fabricante, do produtor, enfim, para poder oferecer mais barato com custo menor. Mas, infelizmente, as prefeituras, né, algumas prefeituras, não fazem isso, que é o caso dos restaurantes que você estava falando agora, para baratear um tomate, um alface lá que o cara põe lá na salada no almoço, e o almoço vai ficar mais barato. E a população, todo mundo vai ficar feliz, né? Porque vai comer. Mas se me permite fazer uma parte nisso tudo. Sim, claro. Não defendendo as prefeituras, mas até comentando o seguinte, que eu acredito que a prefeitura tem que ter um papel de apoio à atividade que nós estamos nos propondo a fazer. Juntamente com os sindicatos, exato, né? Com as cooperativas. Sim, as cooperativas. Porque a prefeitura, às vezes, ela não consegue atingir esse objetivo porque é um órgão público. O órgão público tem N exigências e é um órgão moroso por sua natureza. Então, qualquer atividade desse jeito pode ser que demore. Não que não haja interesse político, talvez até haja, e nem interesse social, não é essa questão. É a demora da resposta do órgão público. Sim. E ao passo que, se ele apoia a iniciativa privada, uma associação como a nossa, nós teremos uma capilaridade, uma agilidade muito maior que qualquer órgão público. Por isso que iniciativas como os vales que surgiram no Brasil todo, como temos aqui na nossa região Alto Tietê Vale, o Hub Suzano, um pouquinho mais distante aqui em São José dos Campos, né, o Parque de Inovação Tecnológica, que lá é o exemplo para o Brasil e para o mundo, nós podemos perceber que tudo aquilo vem da iniciativa privada, só que com o apoio do governo. Eu acho que essa é a grande questão. Às vezes eu quero exigir muito do governo, mas só que o governo ele tem uma limitação natural.
E essas iniciativas, elas servem, claro, como ajuda. Né? Ajuda a sociedade, ajuda a economia como um todo. Vocês estavam falando da integração, né, das empresas, né, a conversa, a integração das empresas para poder de repente, colaborar com o outro, network, etc. e tal. Mas aí você me responde o seguinte, vocês são que tipos de empresas? Se são comerciantes ou se são indústrias, fabricantes? E quem são, se são as indústrias fabricantes, quem são essas pessoas convidadas das indústrias? Vai vir o dono da empresa? Não, às vezes o cara mora lá nos Estados Unidos, mora lá no Alphaville, não vai participar de um network. Sim. Quem é o cara? É o gerente geral? É o diretor de produção da fábrica? Queria que vocês falassem um pouco sobre a indústria, além do comércio, né? Sim. Esse comércio mais próximo, que aí, Zé, você tem a fabricaninha. Ah, legal, você conhece. Mas... Seguindo na questão dos exemplos aí, né, do restaurante, quando a gente fala de cadeias produtivas locais, pelo menos no conceito que está sendo trazido pelo governo do estado, são micro, pequenas e médias empresas. Né? Então, a gente tem o agricultor, a gente tem a empresa de transporte ou um transportador que, né, faz essa logística, tem os centros de distribuição, supermercados, o mercadinho, fabricantes, né, fabricante de uma embalagem, de uma caixa de papel, de insumos, de adubo, enfim, o que quer que seja que se use dentro disso, utensílios que vão, né, no restaurante, a embalagem que vai para o delivery, tudo isso também são empresas que fazem parte da cadeia produtiva. E aí entra ainda também o papel do apoio institucional, que a gente tem uma prefeitura, né, os órgãos públicos de uma forma geral, outras entidades, sindicatos, associações, centros de formação, então o Instituto Federal, FATEC, o UMC, Brás Cubas, Piaget, todos que de alguma forma contribuem para quê? Para formar pessoas para atuar dentro do setor, também fazem parte da cadeia produtiva local. Mas se expandir esse conceito para além do que é o programa do Estado, grandes empresas também fazem parte dessa cadeia produtiva. Mas só para falar uma questão da sua pergunta, pode pegar não só como da questão dos restaurantes, do produtor, mas como é o nosso caso da tecnologia e informação. Sim. Então, tem vários ramos de atividades que podem ser enquadradas, né? Desde produção de papel, tecnologia, né, de software, ou de qualquer ramo que possa se criar uma cadeia local. Até aqui, em a Jacareí, própria rádio, que é comunicação. A gente está falando de tecnologia da informação e né, comunicação. Divulgação dos produtos fabricados no Alto Tietê ou na região de Suzano. É uma das atividades da cadeia. É uma comunicação. Um exemplo ótimo. Que é o seguinte, Jacareí, eles fizeram... Só que não se utiliza a aqui, CPL da cerveja. Não se utiliza. Em Jacareí fizeram a CPL da cerveja. A gente tem aqui e aqui também. Todos os produtores aqui tem, verdade. Tem do mel acho que foi em Mogi, né? Salesópolis. Tem do mel, então assim, tem para várias áreas. Né? Várias áreas. Hoje tem outras duas CPLs, tem do leite e tem da fungicultura lá. Isso. E da agricultura familiar também, que é o pessoal de Jundiapeba. Sim. E aí o que acontece? Mesmo a empresa de TI, por exemplo, quando a gente fala da cadeia de restaurantes, um iFood é tecnologia para o setor. Sim, perfeitamente. Um sisteminha de PDV, do ponto de vendas ali, né, que emite nota fiscal, etc., é tecnologia. Então, tudo isso faz com que não só um setor específico, mas a região toda consiga se desenvolver. E mas hoje eu já consigo fazer meu negócio, ganho meu dinheiro aqui, não preciso estar envolvido com isso. De fato, não precisa. Mas a partir do momento que a gente se conecta, tem mais chance dessas trocas todas. Às vezes você está sofrendo com uma coisa que eu já sofri e resolvi, e você está ali sofrendo. Num bate-papo rápido, num encontro desses que o Alto Tietê Valley faz, por exemplo, a gente descobre, poxa, mas isso aí, cara, pelo menos para mim funcionou desse jeito. Testa lá e vê se funciona. Então, quer dizer, troca de conhecimentos, e aí o que acontece? A região toda ganha. Né? E aí acaba se valorizando os empreendedores locais, de qualquer natureza. E isso é importante, até conhecendo, porque às vezes a gente não sabe quem é quem. Né? Eu participei de um evento lá no Mirambaba, coisa recente, não sei se vocês estiveram lá. Eu estava lá. Estava lá. Tinha um monte de empresários, um monte de gente lá, tal, né? Até algumas pessoas foram homenageadas lá por estar 50 anos
em Suzano, né? Um comerciante e tal. E ali eu estava conversando com muitas pessoas e eu percebi, entre as conversas, pô, você sabia que aqui em Suzano tem a fábrica de cadeado? Um exemplo, tá? Eu não lembro agora dos produtos. Não sabia. Pois é, Suzano tem uma fábrica de cadeado, cara. Sério? Você sabia que aqui em Suzano fabrica não sei o que lá, lustre? Sério? Não sabia. Pô, fica ali no Rafa, outra fica... Fio, não sei o que lá. Fica... Disjuntor. Sabia que aqui tem fábrica de disjuntor? Não sabia. Pois é, Suzano tem uma fábrica de disjuntor. Aonde que é? É lá em Palmeiras. Não sei o que. Tô dando exemplos, tá? Tô chutando aqui. Quer dizer, esse bate-papo nesse evento que aconteceu, achei super interessante, achei super legal, porque você teve que bater um papo com as pessoas, não foi uma coisa global e tal. E alguns eventos que eu participei com a Associação Comercial, não sei se vocês já participaram, dos networks, das empresas, os encontros, é muito interessante, porque você também acaba conhecendo um monte de gente, um monte de fábrica, um monte de produtos, que nem sabe que tem em Suzano, que fabrica em Suzano, né? E a Alto Tietê Valley, por exemplo, tem que participar desses eventos, é minha opinião, estou dando palpite aqui, tem que participar de tudo que é reunião aí, associação comercial, tudo que é evento, para se divulgar e as pessoas se entrosarem, se comunicarem, etc. Não só aqui, como também, de repente, conversar lá com o Walter Lee, do Sim Comércio, não sei se vocês já conversaram com ele. E teremos o evento amanhã lá no Sim Comércio, depois a gente fala dele. Legal. Então, tipo assim, pô, Mogi é gigantesco. Quantas empresas tem em Mogi? Né? Não se compara Suzano com Mogi. Eu precisava responder uma Itaquá pergunta. Também, vamos para Itaquá. Pergunta que o senhor fez. Quem é o senhor que está no céu, pelo amor de Então, Deus. que assim seja. Mas quem... E vai Corinthians. E vai Corinthians. E perdemos ontem. Que merda, já o primeiro jogo. Coisa de virada. Puta que feio. Mas vamos ser campeão no final de semana contra o Flamengo e campeão mundial pelas meninas lá que já estão na final do campeonato mundial de interclubes, as mulheradas lá do Corinthians. Assim, a gente podia até deixar a imagem em preto e branco agora em homenagem ao Corinthians, né? Não, vocês já estão de camisa, vocês já estão de preto e branco aí, né? Mas a pergunta que você fez com relação a quem participa desses eventos, né? Se é o diretor, se é o gerente. Vocês vão responder isso. Aberto a qualquer representante da empresa, desde que ele tenha poder de levar essa decisão ou tomar a decisão. Diretor comercial. Um diretor comercial, um representante qualquer, desde que tenha essa possibilidade de ser o porta-voz, né, da empresa. Habitualmente nós já participamos e promovemos eventos desse tipo, já com muita consistência. Uma coisa que funciona bem é justamente o contato mais pessoal. Então, os eventos... Você já trabalhou em rádios? Tem um vozeirão de locutor Todo de mundo me fala Podia, isso. né? Podia. Não, eu dei treinamento... Assim, Uma das atividades que eu tive, que eu não comentei, foi justamente dar treinamento para a indústria automobilística. Durante, acho que 13, 14 anos. Faz 20 anos ao todo aí que eu trabalho nessa área, né? Mas... acho que é só mesmo por treinar em casa, brincar quando era pequeno, de imitar o radialista, comecei a fazer assim, mas não tenho ainda, nunca tive essa oportunidade. Em compensação, nessa questão dos eventos, a gente percebe que funciona muito bem se há a possibilidade da aproximação com pessoas que conhecem uma parte do público que está lá naquele evento e outro que conhece a outra parte. E as aproximações são muito produtivas se houver isso. Pode ter 5 pessoas no evento e ainda assim ser muito produtivo. Sim. Às vezes tem 50 e não funciona tão bem. Então a questão que a gente coloca muito fortemente é o fomento da atividade empresarial. E como o Zamay falou muito bem, o que a gente acredita que vai funcionar para a coisa seguir adiante, para a gente ter uma região próspera, é justamente a atividade empresarial privada. O setor privado precisa ser incentivado. A gente enxerga não só o Alto Tietê Valley, o Hub Suzano, mas as cadeias produtivas locais como sendo uma forma de impulsionar a atividade empresarial. Um dos pilares que nós trabalhamos é o empreendedorismo. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que hoje não adianta você ficar trabalhando com uma carteira assinada. Aliás, isso aí está em fase final já. Tem empresas que praticamente nem contratam mais. E as modalidades inovadoras de contratação passam efetivamente pelo empreendedorismo. Então, você lançar um novo produto, lançar um novo serviço, isso tudo é para atingir mercados que a gente não atingia antes. E em qualquer produto e qualquer serviço hoje você tem tecnologia.
É impossível você falar em qualquer novidade, até numa feira você tem tecnologia. Isso que o Marcos está falando, de levar verdura para São Paulo, eu fiz um estudo há uns 5, 6 anos atrás. A gente descobriu que uma verdura, desde que sai do campo até estar na mesa da pessoa, gasta no mínimo 30 horas. E é manipulado 5 vezes. Isso é uma coisa... Você imagina, você comendo um alface que já passou na mão de 5 pessoas, trocou de caixa. 5 pessoas ganhando dinheiro. Lucrando, né? Então, não só Os lucrando... Fora as perdas que fala... acontecem em cada passo desse. Eu acho importante ter. O problema não é isso. O problema é que, assim, a gente tem a possibilidade, com a tecnologia, de remunerar esse povo, só que de uma outra forma. Em vez de passar na mão de várias pessoas, que ele saia direto daqui e chegue lá. Mas a gente tem aí a questão do financiamento disso tudo. Nós temos a questão do transporte. Exatamente. A manipulação, o recebimento do dinheiro, a distribuição na última milha. Isso é uma coisa... E até porque muitas pessoas não compreendem a função da tecnologia para esse tipo de atividade. E até a evolução, por exemplo, do que a gente chama, né, entre aspas, de atravessador. Muitas coisas mudaram. Até a atividade de representação comercial ela teve aprimoramento. Ainda mais com a tecnologia. Então, não necessariamente ela tem que ser mantida da forma que era dos anos 30, 40, 50, 60, 70. As coisas mudaram. E a tecnologia está aí para nos ajudar. E quando vem iniciativas para fazer essa disrupção, essa mudança, tem uma certa resistência, e isso é natural. Então, a partir do momento que é mostrado para um produtor, para um empresário, para uma fábrica, que é possível fazer essas alterações... isso acontece. As grandes empresas elas já estão mais afeitas, elas já estão mais acostumadas a ter esse estudo. Já o pequeno produtor, quando não tem uma orientação adequada, ele fica receoso. Então, com o medo de poder fazer algum tipo de mudança, né, e já que não tem um certo incentivo a isso, até que ele busque, ele fica com medo. Já temos aqui iniciativas do Sebrae, mas a pessoa tem que ir lá buscar o Sebrae. E o Sebrae ajuda muito nesse fomento, ajuda muito na inovação, na implantação de tecnologias para essas empresas, né? E isso é muito bom. 10 horas e 40 minutos, 10h39, estamos de volta aqui com uma super entrevista, super interessante, falando de muita coisa legal, você que é empresário, comerciante. Emerson, lado esquerdo, Laudicir no meio e Marcos do lado direito. O Emerson e o Laudicir são do Alto Tietê Valley, né? Opa, muda a imagem, né? O Alto Tietê Valley, Emerson da esquerda, o Laudicir no meio, né? Ambos do Alto Tietê Valley e do lado direito Marcos, Hub, Suzano. Vamos falar voltando à pergunta antes do intervalo, em relação à parceria com o Sebrae, Fiesp, Ciesp e etc, etc, etc. O que nós temos, principalmente do Alto Tietê Valley, é uma parceria muito grande com o Sebrae, que nesse ponto nos ajuda muito com o contato para os pequenos e médios empreendedores, né? E o Marcos ele pode falar até do programa Líder, que também já vem nessa natureza, né, Marcos? O programa Líder é um programa, de fato, é um modelo do Sebrae Nacional que o Sebrae São Paulo trouxe aqui para o Alto Tietê e também para a região de Sorocaba. O que é isso? Junta-se, no caso nosso aqui do Alto Tietê, 10 municípios, lá desde Arujá até Salesópolis, Biritiba, passando por Itaquá, Ferraz, Mogi, Suzano, 10 municípios ao todo, onde lideranças foram reunidas e trabalhadas ao longo de 2024 para criar uma visão de uma agenda para 2040, quer dizer, daqui a 15 anos, né, na época, agora 14, de desenvolvimento da região. Então, o que acontece? A gente tem ali representantes de empresas, da agricultura, do turismo, da parte de tecnologia também, o próprio Alto Tietê Valley também, o Rodrigo Gazzi participou também bastante desse programa junto com a gente lá. E aí eu representando o município de Suzano, infelizmente a gente não teve mais adesão, a gente até tentou buscar mais pessoas para participar, para trazer diversidade. A gente teve eu e o professor Valmir Ventura, que é do Instituto Federal, na época ele coordenava a incubadora, né, que eu mencionei que tem aqui em Suzano, de negócios e tal. E aí o programa Líder, então, ele juntou esses 10 municípios para pensar ações estruturantes nesse horizonte de 15 anos, nos eixos de turismo, agricultura,
indústria, comércio e tecnologia, né? E aí isso é muito bacana, porque de alguma forma propiciou esse intercâmbio maior entre esses municípios todos. E é interessante que no primeiro encontro, lá em maio de 2024, uma das primeiras perguntas que foi feita foi: pô, como é que vocês enxergam a região? E aí tinham umas 60 pessoas nesse fórum. Ah, não, super potencial, essa incrível diversidade, natureza, indústria e tudo mais. E o que é hoje talvez o problema? Unanimidade, falta de integração. 100% das pessoas mencionaram falta de integração. E aí depois de já quase 2 anos, né, a gente pode dizer que, obviamente, não é uma integração natural, mas já está bem melhor do que já foi anteriormente, por conta do programa LIDA, e aí o Sebrae é fundamental puxando isso aqui na nossa região. E aí o próprio movimento que a gente faz também pelo Hub Suzano, assim como o Alto Tietê Valley, é um tem braço. uma parceria com a Hub com o Alto Tietê Valley é um há uma parceria, braço, né? Há uma parceria já desde o princípio praticamente, né? Onde tem uma interlocução muito grande. E aí uma coisa que eu acabei não falando ainda, né? O que é o Hub Suzano, né? Ele surgiu como um grupo no WhatsApp, né? Dessas pessoas que estavam interessadas nessa pauta de inovação, tecnologia, de desenvolvimento de negócios. E lá em 1º de abril de 2024, a gente fez uma reunião no sábado, lá no Instituto Federal. Dia da mentira, mas foi um momento tão verdadeiro que surgiu o grupo de WhatsApp ali, né? E a gente teve participação do Sebrae. O Sebrae foi fundamental para a gente ter conseguido fazer esse evento de uma forma tão bacana. A gente teve a Imibra Embalagens, que é uma empresa também daqui de Suzano, muito importante, que fornece para grandes indústrias multinacionais, né? Enfim, não vou ficar citando marcas, mas tem grandes indústrias da parte de saúde, beleza, alimentação que a Imibra fornece. E aí teve a Imibra, teve uma representante do Hospital das Clínicas, do Inova HC, né, lá de São Paulo, que cuidava na época do programa de inovação que o Hospital das Clínicas tem também para fortalecer startups na área de saúde. Então foi um evento Instituto Federal e ETEC também. Então, quer dizer, a gente já começou com essa integração e aí esse grupo foi evoluindo, né? Hoje em dia a gente tem quase 300 pessoas participando de vários grupos, subgrupos, né, dentro dessa comunidade no WhatsApp. E aí, como eu mencionei, 1 ano e pouco depois, a gente pensou, poxa, acho que precisa institucionalizar isso, né? E aí, no dia de São João, eu que passei muito tempo no Nordeste, 24 do 6 de 24, a gente teve, então, a fundação da associação, né? O Instituto de Inovação e Transformação Social, que é isso, né? Fazer a inovação não como um fim em si próprio, mas para promover esse desenvolvimento e pegando esse gancho da inovação, há várias vertentes e vários entendimentos sobre como fomentar a economia. Mas nada melhor do que fomentar a economia ajudando uma vertente social. Então, pelo menos no meu ponto de vista, a criação de emprego, o fomento, a circulação do dinheiro na localidade é um instrumento de transformação social. Então, quando se apoiam as empresas, quando tem um apoio, não só do governo, mas uma conscientização que a iniciativa privada tem um papel preponderante para mudança desse cenário, a economia local se fortalece. E depois transcende não só local, regional, e aí vai de todo um país. Então não adianta uma pessoa ou uma empresa ficar na esperança de que o governo dará tudo para eles. Mentira, o governo não vai tirar, pelo contrário, não vai dar, pelo contrário, vai tirar, porque o governo que ele precisa de tributo para poder fazer a gestão. Então quando se tem uma gestão tributária boa, uma lei tributária eficaz, tudo cresce nos países. Então, o que falta no nosso, nesse ponto de vista, é essa conscientização. Mas uma conscientização geral, não de vertentes políticas, mas é uma conscientização do povo brasileiro que a economia nossa vai crescer com atividades dessa forma, né? Fomentando a economia local, regional e depois nacional, fortalecendo esses entes. Aí sim, a gente não precisa depender tanto do Estado.
né? A iniciativa privada ela consegue fazer muita coisa e muita coisa muito bem feita. Então, mas nós precisamos da participação do governo Precisamos, em relação isso é muito importante. à diminuição de impostos. Sim, Pelo amor de Deus, não fundamental. adianta a gente suar a camisa e os caras arrancar tudo que a gente tem, que é o que está Pagar para o acontecendo. nosso grande sócio, né? Pelo amor de Deus, não tem mais condição de viver no Brasil em relação à quantidade absurda e exorbitante de impostos e tributos que a gente está pagando aí. Condemate. Pô, Condemate agora está indo para 15 municípios. São 14, está indo para 15. Com a entrada agora de Jacareí. Estará presente no nosso evento de amanhã. Queria que vocês falassem um pouco sobre Alto Tietê Vale, Hub, junto com a Condemate, que acho que é um braço importantíssimo, que vocês vão ter o contato direto com os municípios de uma paulada só, sem precisar sair gastando gasolina, mas numa reunião que possa ser feita lá com uma comissão, não sei se tem comissão na Condemate, técnica, uma sim, comissão sim. lá que pode estar aí levando esse assunto aos prefeitos, etc. e tal. Amanhã, até a propósito, amanhã, não sei para quem for estiver assistindo, ou acontecerá ou já aconteceu no dia 30 de janeiro, às 10 da manhã, lá no auditório do Sim Comércio, que fica na rua Coronel Souza Franco, 74, centro de Mogi. Pertinho da estação de trem Mogi. Exatamente, obrigado pela dica logística. Passando pertinho da Rua Brás Cubas. Pertinho da Rua Brás Cubas. Acontecerá um evento promovido pelo Alto Princesa Isabel de Tietê Vale. Bragança, tudo perto. Isso, cruzamento. Acontecerá o evento promovido pelo Alto Tietê Vale, com apoio do Hub Suzano e principalmente do Sebrae. E do Sim Comércio. E do Sim Comércio, evidentemente, será Valter lá, Lee né? Não Martinez, posso esquecer. Parceiraço para todas as iniciativas É que a gente difícil até tem. alguma O que coisa que ele não precisar queira, de auxílio para fomentar o comércio, as empresas da região, dá para contar muito com o Sim Comércio. Acontecerá o evento onde nós falaremos, né, do nosso projeto para a CPL TIC, né, da nossa região do Alto Tietê. Isso a gente já vai falar o que é CPL TIC. E lá contaremos com a presença do senhor Felipe Vieira Alves, que é diretor de implantação de programas de desenvolvimento econômico do governo do estado de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o secretário do estado, mandei o convite a ele, mandei o convite também ao governador. Então, eles direcionaram ao diretor de implantação que estará presente amanhã nesse evento. Legal. Estará presente também o diretor executivo, ou é secretário executivo, até me perdoe a falha, da Condemate. Mara Flores. Não, a Mara é a adjunta, é o secretário. o Adriano. Adriano, Sim. perdão, me fugiu o nome dele. Também ele estará lá presente. O secretário de Suzano, acredito Mauro eu, Vaz, Mauro Vaz, secretário de Mogi das Cruzes, né, ambos de desenvolvimento econômico, Sakai, né? o Tadal Sakai. Sadal Sakai. Sakai, perdão. E eu queria que o Emerson comentasse a importância e o que é a CPL TIC. Muito bem. Como... Só fazer um parênteses. O Alto Tietê Vale, durante esses 2-3 últimos meses, recebeu apoio incondicional do governo do estado, com uma consultora exclusiva para nos atender, para organizar toda a nossa APL, que nós somos uma APL, para que nós possamos... O que é APL? O Emerson vai comentar. Tá. Para que nós possamos nos tornar uma CPL. Então eu fiquei admirado de ver o apoio. E é disso que a gente estava falando. O governo precisa apoiar, não só o governo federal, municipal, estadual, mas é esse tipo de fomento. É o apoio para quê? Ajuda uma associação e essa associação empurra o restante. Fala aí, Emerson, por favor. O CPL hoje começou como APL. Era um projeto antigamente. É uma sigla. Arranjo Produtivo Local. Tá. E ele começou isso há alguns anos, na década passada, e ele era pouco divulgado. Algumas empresas, algumas associações, aproveitavam isso, tanto é que a primeira que eu fiquei sabendo foi de Poá, do chocolate artesanal,
Isso foi, acho que 2019, mais ou menos, que eles fizeram lá. Acho que você deve ter Até conhecido. vieram aqui na rádio. O Durval, né? Isso, Durval exatamente. Parreira. Então. Embaixador, o que ele virou mesmo? Comendador. Comendador. Exatamente. Chique, né? Ele tá bem, nunca mais sumiu. Faz acho que uns 6 meses que eu não falo com ele, mas Tá ele vivo? tinha. Tá com saúde. Tá sim, com certeza. Porque, o fulano morreu, vixe. Não. E aí, desculpa, Imagina. eu tive um bem bolado aí, o pessoal de Ribeirão Pires esteve aqui também, que lá é tradicional. Não sei se continua, lá o negócio de chocolate lá também que eles fazem lá em Ribeirão Pires. Foi um negócio legal que veio aqui, um monte de gente veio chocolate pra caramba. Você devia ter guardado um pra nós aqui, mas né? eu já tinha derretido. Bom, certamente, brincando. Mas esse foi a primeira que eu tive contato e logo nós tivemos a nossa. Em 2022 a gente foi certificado como uma APL lá em Mogi das Cruzes. Antigamente era só APL. O arranjo produtivo local foi evoluindo, acho que com a entrada desse novo governo do estado de São Paulo, ele se aprimorou, virou CPL, Cadeia Produtiva Local. E organizou isso por níveis de maturidade. Então, antigamente a APL era só ou não é, né? É ou não é, exatamente. É uma coisa super oficial, então. Sim, não, isso é um programa do Estado, né? Não é nem um projeto, é um programa mesmo. Um programa chamado SP Produz. Isso é dentro de uma... Esse é o nome do programa, né? Não, o SP Produz é o órgão do governo estadual que dá apoio ao programa das CPLs. Não, esse é o Invest SP. Invest SP, o programa é o SP Produz. O programa é SP Produz. Então tá, desculpa, é isso mesmo. E a CPL é o resultado do trabalho da SP Produz. Então, as CPLs, elas têm 5 níveis de maturidade e nós estamos como aglomerado produtivo por conta de simplesmente não colocar no projeto algumas informações que a gente já tinha. Então, a gente tem o nível de maturidade possível nosso é de CPL madura, né? Se não me engano. A gente tem CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e a madura, né? Dependendo da pontuação. Não, madura e consolidada é o último. É o mais... eu não lembro. É o contrário. Começa como aglomerado, depois em desenvolvimento, consolidado e maduro. Isso aí. E a gente tem essa possibilidade de estar como CPL. Isso traz uma facilidade para as empresas da região poderem se associar dentro dessa CPL de maneira oficial e organizar a cadeia produtiva a ponto de conseguir, por exemplo, fazer uma compra coletiva, por exemplo, fazer um desenvolvimento coletivo de um sistema que seja próprio a todos, com financiamento, inclusive até mesmo do governo, fomento do governo em algumas coisas. Por quê? Quando você tem uma cadeia funcional com investimento, inclusive estatal, você passa a ter mais geração de emprego no local, você passa a ter mais atividade econômica e a geração de riqueza é feita pelas trocas voluntárias. Então, quando você tem isso de uma maneira organizada e com um órgão gestor, que é o caso da CPL, você passa a ter um foco regional e passa a ter uma atuação mais consistente. Oferece para as pessoas que estão precisando de organização uma linha de trabalho, uma linha de organização, e as pessoas se enquadram naquilo, as empresas se enquadram naquilo e passam a usufruir dos benefícios que têm estarem organizadas. Não sei se ficou muito claro. Você fez uma... Eu vou fazer uma pergunta que vocês vão repetir várias vezes. Por favor, já esquecemos, já deveríamos ter feito isso. Quem pode participar? De que maneira entrar em contato com vocês? Telefones, contatos, arrobas, etc, etc, etc. Como é que funciona para participar? Eu tenho uma enfermeira, não sei o quê. Quem pode participar? Né? E como participar? E de que maneira entrar em contato? É pago? É de graça? Como é que funciona? No caso nosso, né, do Hub Suzano, da nossa associação, a maior movimentação hoje acontece dentro dos grupos do WhatsApp, né? Como entrar em contato? Dá para entrar pelo site www.hubsuzano.org, hubsuzano.org, e ali vão ter algumas informações dos projetos que a gente faz, inclusive as 2 CPLs de Suzano, né, que é de gastronomia e cervejas artesanais. Tem o WhatsApp, qual é? O WhatsApp é um grupo, né? Então, grupo. É um grupo Hub Suzano. Aí lá no site, nesse que eu falei, vai ter o link para entrar. Tal. Isso, exatamente. Legal. Né? Porque aí link para os grupos é um pouquinho mais complicado, mas lá
ou então pelo Instagram, Hub Suzano, né? HUB Suzano, também conseguem conectar. E aí pode participar quem tiver interesse. Ah, mas eu não estou envolvido com startups ou com algum negócio, eu sou um estudante. Pode chegar também, porque o objetivo... Qualquer pessoa vendedor de pastel pode participar. Inclusive, na CPL de Gastronomia, a gente tem Divino Pastéis aqui do mercado municipal, que está ali também na CPL. Tem o Issá Restaurante, tem o Tá Árabe, tem, enfim, vários restaurantes. E aí, da CPL, por uma questão de regulamento, tem que ter um CNPJ. Pode ser MEI, pode ser microempresa. Tendo um CNPJ, pode fazer parte de uma CPL. Né? E tem aí, custo para participar da sua CPL? Não tem custo nenhum para participar hoje, nem da associação e nem desse projeto das CPLs. Né? E, pelo contrário, dá para fazer com que, tendo um projeto bem escrito, sendo aprovado, e é muito rigoroso, são 2 editais, né? Um de reconhecimento, que é esse processo todo para identificar qual é a maturidade. Essas 2 de Suzano, de gastronomia e de cervejas artesanais, a gente conseguiu qualificar como CPL consolidada, pela pontuação que a gente conseguiu atingir. São vários critérios, né, que são necessários, e aí entra um pouco no detalhe, não vamos abordar isso porque o tempo é curto, mas dá para qualquer empresa participar de uma CPL. E no Alto Tietê Vale? No Alto Tietê Vale, o foco inicial é tecnologia, informação e comunicação. Porém, a tecnologia ela vem, em primeiro lugar, das empresas de tecnologia. Né? Empresas que trabalham com programação e etc. Porém, tem empresas, como uma empresa química da cidade, lá de Mogi das Cruzes. Ela usa tecnologia no trabalho dela, então ela pode fazer parte. Se tiver um restaurante que usa tecnologia, poder fazer parte, desde que tenha tecnologia também no seu negócio. O cara fala assim, pô, um restaurante, mas o que eu tenho? Por exemplo, um aplicativo. Faz parte? Sim, também faz parte, mas se ele quiser desenvolver outras funcionalidades, ele também consegue. Parte de gestão, né? Parte de gestão. Então essa controle financeiro. Exato. Então isso consegue atrair mais gente para a CPL. E o nosso objetivo é transformar isso em CPL. Inclusive, a nossa proposta de amanhã é essa apresentação, mostrar o nosso plano para que haja um maior engajamento. Já temos, mas agora precisamos ampliar e trazer e tornar isso mais público do que era antes, porque agora nós temos o respaldo do governo do Estado de São Paulo. O que até então estava engatinhando para que tivéssemos. Agora, com isso já consolidado, já fica muito mais fácil para que tenhamos o sucesso como foi feito aqui em Suzano. Isso aí é um marco muito bom para a nossa região. Claro que isso foi para Suzano, né, Marcos? Foi. O nosso é para o Alto Tietê. Aliás, cobre a região Tietê toda. E o nosso cobrindo o Alto Tietê envolve não só Suzano, e também teremos a conversa com o Condemate para saber se pode aderir aos municípios agregados, né, congregados lá no Condemate. E desde que nosso projeto seja aprovado, nós conseguiremos fazer uma implementação muito interessante, porque o projeto está muito bom. Nosso projeto já foi e teve uma nota boa no edital anterior. Agora, com o edital, futuro edital, nós acreditamos que vai continuar com a nota boa, só o que faltou para a nossa aprovação para a CPL foi maior número de participantes. Porque muitas vezes as empresas não enxergam isso como uma possibilidade de crescimento. Tem dificuldade, aquilo que eu tinha comentado. Né? Tem uma certa resistência. Meu Deus, será que isso é bom? Será que não é? Pô, isso é ótimo. Isso é o governo do Estado de São Paulo colocando a mão na economia, né? Incentivando a economia. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, os canais de comunicação. Os canais de comunicação. Isso. Só para, desculpa, em relação ao Condemate, você tem que dar um pulinho lá em Arujá e falar com o prefeito de Arujá, que é o presidente do Condemate, atual presidente eleito aí esses dias. Que aí já pega ali pega na veia. Já na toca. Já pegou o bicho, sai da toca, já pôr na cabeça, é você mesmo. Né? Aproveitar, só abrir um parênteses aqui. Falar do nosso canal de comunicação. Já fala aí que vai toda a atenção para você. Como você mencionou aí o prefeito de Arujá,
Eu falei do programa Líder, né? Que reúne todos os 10 municípios aqui do Alto Tietê. E aí tem uma coisa que eu sempre procuro falar bastante, porque o poder público ele é importante dentro dessa visão do que a gente chama na inovação da tríplice hélice, né? Então, você tem governos, né? O setor público, empresas e as universidades. E o Arujá teve muito presente nisso. Então, tem que reconhecer que foi muito bacana. Vai lá, Zamay. O canal o principal canal de comunicação nosso é o Instagram, que é o Somos ATV. Somos Alto Tietê Vale, porém com as iniciais. Somos ATV. Esse é o principal canal de comunicação. E também temos o nosso site, né, o altotietevale.com.br. Só para lembrar, pessoal, Valley é VALLEY, tá, pessoal? Se alguém estiver vendo. E se alguém quiser já entrar em contato diretamente conosco, pode mandar um e-mail para mim, que é Zamay, ZAMAI, @autotietevale.com.br. Mas pelo Instagram fica até mais fácil, porque aí tem várias pessoas que vão atender e responder essa comunicação, onde também nós temos... Paga nada. Paga nada. E temos também o grupo de WhatsApp, temos aí 400 pessoas, acredito, alguma coisa assim. Tem mais, né? Porque tem tem outros grupos, tem grupo de programadores, grupos de gamers, enfim. Puxa. Temos subgrupos. É bem interessante. Então, Somos ATV é o nosso nome lá no Instagram. O que é importante dizer disso tudo é que o nosso trabalho que a gente faz, não só o Alto Tietê Valley, mas o Hub Suzano, é um trabalho de formiguinha, mudar a mentalidade das pessoas. E não é querer levar para outro lugar, mas é simplesmente chamar atenção para algo que desponta hoje em dia e muita gente não presta atenção, que é a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo. E isso vai sendo feito de tal forma que com o tempo as coisas vão mudando. A gente viu aqui o PIB da região do Alto Tietê aumentar na parte de tecnologia em aproximadamente aí, acho que 250%. Depois do nosso trabalho ter começado. Eu não estou dizendo que tenha sido por nós, mas é claro que há influência nisso. Então a gente percebe que o resultado disso já aparece. Hoje você tem empresas de tecnologia de altíssimo gabarito, de ponta, funcionando no Alto Tietê. Exportam, inclusive, seus serviços. Né? Só que ninguém sabe disso. Exatamente. Esse é o problema. A gente não tem informação, não tem essa integração. E é o que nós estamos lutando para isso. Divulgar Rádio Sat FM. Deixa eu falar uma coisa. Sim. IA. O assunto é polêmico. Claro. Pois é. Tem que ter um programa só para isso, hein, Paulinho? Tá. A gente pode falar. Sim. De que maneira existe algum projeto, alguma programação, alguma maneira de vocês passarem essa informação, essas dicas, esse conhecimento de IA para os empresários de modo geral, porque muita gente não manja nada de IA, né? Não implanta na sua empresa a IA para fazer, sei lá, seja lá o que for. Tem algum projeto nesse sentido? Não pode adiantar o assunto, se for uma coisa inédita, fala já. Algo inédito talvez sim, mas razoavelmente conhecido dentro do nosso meio aqui é que no dia 21 ou 23, eu não me recordo, é uma segunda-feira de fevereiro, a ESCOM, lá de Mogi das Cruzes, a Associação dos Escritórios de Contabilidade, nos convidou para falar sobre a IA aplicada justamente nisso. Existe uma barreira ainda que muita gente acha que IA é um chat GPT da vida. Não. Ok, é uma IA. Também. Uma das muitas. Mas hoje a IA está permeando as atividades. Ela está no meio das atividades de tal modo que ela resolve muitos problemas e muita gente ainda tem barreiras em relação a isso. E a gente não pode mais descartar o uso de IA no dia a dia da gente. Então é algo tão consistente que algumas empresas estão pensando, tem um termo criado agora chamado AI First. Já ouviu falar nisso? AI First é pensar primeiro em IA dentro da organização, como é que a IA vai resolver o problema para depois você vir com a solução em torno da IA. Então, a inteligência artificial ela chegou num nível de maturidade extremamente interessante. Você pode aproveitar
Eu não sei o que foi aí. Acho que é aqui. Cobrador. Puxa vida. Aqui, talvez seja a IA falando dela aí, tá querendo chamar a atenção. Olá, Google. Essa parte da aplicação da IA no dia a dia, ela permite fazer com que a empresa tenha um ganho de escala em muitas atividades, que ela vai tirar praticamente aquele trabalho repetitivo e vai liberar esforços para que você tenha ganho em outras partes que são mais importantes a gente ter a nossa cabeça focada. E só para complementar a resposta, o nosso projeto que foi submetido ao governo do estado, lá contempla a realização de alguns eventos e alguns cursos para os aderentes da CPL. E um ponto desse é a instrução, né, o ensinamento de IA. Aí a gente não sabe ainda como é que vai colocar, se chama alguém para falar, se a gente fala, mas é passar essa informação de forma não virtual, mas pessoal, para que a pessoa possa interagir. Tem muitos cursos na internet falando sobre IA, cursos falando sobre qualquer coisa, mas nada tira a importância de um bate-papo presencial. E é isso que a gente quer fazer com a nossa CPL, chamar as pessoas para uma proximidade maior e desenvolver esse tipo de habilidade. Porque a implantação da IA nas empresas, nas indústrias, a gente fala assim, que você falou do chat GPT, eu vou lá perguntar um negócio, ele responde para mim e faz para mim. Não, estou dizendo a implantação, que são vários softwares de IA que eu já vi, aí eu conheço um monte aí que eu gosto de fuçar, adoro fuçar. Todo dia eu fico assistindo no YouTube, aprendendo coisas novas. Acabou de lançar um software chinês, esse faz isso, eu estou sempre ligado. Porque eu tinha parado no tempo, quando eu entrevistei uma especialista de TI, né, nessa parte de IA, etc. e tal, e nós íamos abordar o tema, foi online, ela estava no ABCD. Depois eu entrevistei uma outra lá nos Estados Unidos. Bom, enfim. Falando sobre implantação do chip no cérebro do Elon Musk. Nossa, Neuralink. Pois é, cara, me perdi. Eu não estudei a matéria, fui entrevistar a mulher, foi uma entrevista online, e no final da entrevista, depois, fora do ar, ela falou, você tá por fora de IA, né, de inteligência artificial. Eu falei, parei no tempo. Você tem que aprender, fazer, olha a coisa. A gente já tem uns dois anos atrás ou mais. Não sei o que. Uma leve chamada. Foi uma chamada. Porque eu falei, eu não manjo nada de YouTube, Instagram, essas coisas de redes sociais. Porque quem fazia era uma menina aqui, a menina saiu na época da pandemia, tá aí, largado. Para poder dar engajamento, essas coisas e tal. Não, você tem que aprender. Beleza. Cara, quando ela falou aquilo, acendeu um alerta aqui na minha cabeça. Falei, eu não tô velho, eu vou aprender. E de lá para cá, aprendi. Cara, eu faço coisas que os caras, você faz isso? Faço. Você tá velho para fazer negócio, mas eu faço. Por quê? Eu tô lá, todo dia assistindo o YouTube. Todo dia aprendendo coisas que os caras estão falando lá. Mas o que você está falando, Paulinho, é uma coisa muito essencial. Por quê? O pequeno empreendedor, por exemplo, ele não tem braço para chamar outras pessoas. Não tem. E ele acha que é caro alguns... Não tem dinheiro, a verdade é essa. Como é que eu vou investir num cara de Justamente. TI? Eu não tenho grana para pagar. E aí tem soluções que são até um pouco mais baratas, mas ele precisa saber manusear. Ao passo que, para empresas já consolidadas, que têm já um certo dinheiro, ele vai pagar tranquilamente 5, 7, 8 mil reais numa licença do software. E isso já é uma barreira para nós brasileiros. Até pela alta do dólar, o software ficou caro. Então a gente precisa ter essa solução ou caseira ou local, né, que a gente consiga oferecer para esse empresário com preço menor. Então por isso que hoje o Canva.com, que faz desenhos lá, enfim, mexe com imagem, fez muito sucesso. Porque é fácil de mexer, é barato, tirou emprego de muita gente. Porém, isso é para usar de uma forma até um pouco mais amadora, semiprofissional. Mas só que isso atende o objetivo da população. Exatamente. E é isso que é importante para o brasileiro, é importante para a nossa economia, ter soluções dessa natureza que ajudam o empreendedor. Ao passo que quando começa a dificultar e cobrar caro, como tem determinados programas já bem consolidados, isso começa
contar um ponto negativo para a gente. Eu fui renovar minha licença da Microsoft. A cada ano vem subindo 40%, 50%. Poxa, né? Porque o dólar está subindo. Mercado, domina o dólar, eu tenho que pagar, eu tenho que repassar o preço para o meu cliente. É isso. Né? E é essa questão que vira. E aí, nesse sentido, até, porque hoje em dia, quando a gente fala de soluções em nuvem, hoje bem menos do que já foi também. Mas muita coisa é contratado de fora, né? Por quê? Porque lá no Vale do Silício, lá nos anos 70, alguém foi lá e criou toda a força e potência que é hoje, assim como a China, né? Então, quando a gente fala de cadeias produtivas, é sobre isso também, porque na China você vai ter uma cidade, uma região ali, que só faz guarda-chuva. Isso é uma das coisas que até, né, dentro desse artigo que a gente publicou tem esse exemplo. Então, são coisas que uma região ela se especializa, não precisa ficar limitada àquilo, né? Mas ela cria um nível de especialização que, por exemplo, a indústria automobilística aqui no ABC já faz desde os anos 70, 80, que é o quê? Em torno da fábrica montadora tem todas as outras empresas que de alguma forma fazem parte dessa cadeia produtiva. Por quê? Diminui custos logísticos, aumenta a eficiência. As empresas juntas, né? Então, se o Zamai tem uma empresa que fornece algum tipo de componente que eu uso na minha produção. Pô, Zamai, eu estou com um problema aqui que é o seguinte. Explico para ele, ele fala, tá bom, vou pesquisar aqui e vou desenvolver. Então, quer dizer, essa conexão é que fortalece o setor, a região, e aí uma das coisas importantes é que a riqueza é gerada aqui e fica aqui também, porque a gente, toda vez que a gente contrata um software de fora, o dinheiro vai embora. E a gente fica mais pobre, enquanto país, inclusive. Né? O Alto Tietê Vale, desculpa, você ia falar? Não, pode falar, por favor. A gente estava falando da IA, passar essa informação para o pequeno, médio empresário, o cara da indústria, né, para ele poder utilizar a IA na sua produção, no seu dia a dia, na sua empresa. Agora, e a robotização? Alto Tietê Vale, que nem no caso de vocês, está nessa área de TI, está nessa área de robotização, já tem alguma coisa pensada em relação a isso para poder estar eu posso falar que nós, bacana. Isso nós estamos, porque o Alto Tietê Vale, especialmente, o Marcos também enxerga que a robótica ela é o nosso futuro. A inteligência artificial Então, vamos colocar assim, inteligência artificial é o pensador, é o cérebro. Precisamos ter os braços, as pernas, que é a robótica. Então, o Alto Tietê Vale apoia um dos maiores eventos do Brasil, se não o maior evento do Brasil, que é o RSM Challenger, que ocorre em Mogi das Cruzes. É uma competição de robótica, eu só esqueci a data, é agora no finalzinho. Final de abril, acredito? Final de abril. Começo de maio. Os caras se matando lá, que tem nem a tem os competição de robôs. Isso pode competição de robótica da América Latina, quiçá do hemisfério sul, com mais de 1.000 participantes. Eu assisto de vez em quando os americanos brincando. Exato. Você vai assistir pessoalmente no ginásio em Mogi. Puxa, vai fazer a cobertura lá, hein? É mó legal esse negócio. E o que ocorre? Qual que é a importância dessa competição? Qual que é a importância de ter esse ato sensacionalista de um robô bater no outro e pegar fogo? Não é a questão só o final. O final que a gente enxerga é isso. O robô batendo no outro e um colocando fogo no outro robô. Mas o que está por trás disso tudo? E é isso que interessa. E eu vou te falar, isso é uma falta de conhecimento de muitos empreendedores, não só da região como do Brasil, porque esse evento de robótica, por exemplo, tem uma dificuldade danada para conseguir patrocinador, porque eles falam que vai lá, um robô bater no outro, mas para contextualizar, o que está por trás disso? Ciência, né? É a ciência, é a informática, é a inteligência artificial que desenvolve na molecada, na juventude, até nos mais velhos, que formam grupos de competição de robótica. E esses grupos são formados por engenheiros, por vários tipos de profissionais, pessoal da área de marketing, psicólogos, advogados, que montam essas equipes, que geralmente vêm das universidades. Sim. Tem equipes particulares, sim, que vêm também de associações, mas essa equipe precisa de
de um funcionamento. É o que nós chamamos de antigamente a empresa júnior dentro das universidades. Então, essas equipes constituem uma pequena empresa e nisso vão se desenvolvendo várias atividades. Aí o profissional de lá sai capacitado para fazer N atividades, porque uma tem que ter uma gestão de projeto, gestão de pessoas, equipes que vão fazer um robô, mas são 30, 40 pessoas fazendo um robô. E é isso que a indústria não enxerga. Desenvolve competências. Desenvolve competências absurdas. E por que? Legal, nos Estados Unidos, lá tem a maior competição que entrou em contato com a RSM, que organiza aqui no Brasil, o Instituto RSM, para falar, bacana, vocês estão fazendo um negócio bacana. E a RSM aqui do Brasil manda os participantes, os vitoriosos, para a final de disputa no Japão. Puxa. Isso como? Com um esforço gigantesco para que ocorra esse evento no Brasil. Eu posso até falo com um ar um pouco indignado, porque falta no Brasil essa visão de entender o que é uma robótica, o que é uma inteligência, o que é uma tecnologia, e vou um pouquinho mais a fundo, entender o que é o capitalismo. Porque o capitalismo transforma a sociedade. Por favor. É o que... Fala, Marco. Não, depois de você eu vou fazer um complemento, fala aí. É importante a gente saber o seguinte, quando a gente fala de robótica, o pessoal acha que criar um robô é simplesmente fazer um brinquedo de Lego. Tem um robô de 3 quilos de sumô, luta de sumô, que custa 30 mil reais. 30 mil reais em componentes. Você tem noção do que é isso? E esse robô está competindo com uma centena de outros robôs. O PIB, o Produto Interno Bruto, dentro daquele campeonato é um absurdo. Você está falando das pessoas ali que estão nas melhores universidades, são cabeças que se formam em engenharia, não é em qualquer curso, que entregam para a sociedade o futuro da economia, e eles estão todos concentrados num mesmo local. O Fabiano me mandou aqui de 18 a 21 de abril, aliás, põe na sua agenda aí já, e eu, se fosse você, chamava eles para uma entrevista aqui, você vai adorar ouvi-los. Depois eu te passo os contatos. E é óbvio que esse tipo de impacto, a pessoa que está ali indo frequentar uma escola municipal que não tem a perspectiva do que é mesmo a robótica dentro de uma produção, uma linha de produção. Se você vai na Valtra, lá em Mogi, na Agco... As ETECs também, né? As ETECs, sim, exatamente. As ETECs têm times de robótica. Isso então. Mas, se você vai na Agco, a Valtra, tem robô seguidor de linha lá, fazendo um papel que o pessoal tem a mesma tecnologia aplicada no campeonato. Só que aquela tecnologia aplicada no campeonato é uma tecnologia que se usava em Fórmula 1. E o pessoal está aplicando hoje em um robozinho desse tamanho. Eu estou falando de turbina, de carro asa, lembra disso, da década de 80? O pessoal está aplicando isso agora num carrinho que faz um percurso automaticamente. É um absurdo. E a evolução daquilo é exponencial. É incrível. Então, a gente tem uma capacidade de entrega, principalmente o que eu estou falando em resultado, para as empresas que patrocinam isso, que é absurdo. Visibilidade, desenvolvimento tecnológico, inovação. E isso está dentro do campeonato o tempo todo. E no entorno também, né? A gente também acaba criando com isso uma cultura de inovação. Marcão. Nessa linha da IA que a gente está falando, e junto com robótica também, a gente vê muito hoje popularizado, né, o ChatGPT e outras IAs generativas, né? E isso aí eu volto para a questão, né? É desenvolvido onde? Nos Estados Unidos e China principalmente. E aqui no Brasil, quando a gente traz essa pauta, não de uma forma geral, mas eu acho que muito aqui forte no Alto GT, a gente vai ter o quê? Uma empresa que desenvolveu um chatbot para um atendimento automático no WhatsApp para, né, enfim, consultórios e empresas. Ok, isso é bacana também. Só que, no nível da engenharia, porque por trás da telinha do chat, do ChatGPT, você tem toda uma parafernália tecnológica de equipamentos, mas sobretudo de sistemas que alguém desenvolveu. E esse alguém não desenvolveu assim, eu estou aqui sem fazer nada. Teve incentivo para quê? Para que estudasse, se desenvolvesse, ciência e tecnologia. Então é uma provocação que eu tenho feito já para
pessoal de FATEC, pessoal do Instituto Federal aqui também, e agora com a chegada da FATEC aqui em Suzano também. Então, enfim, temos instituições públicas, porque eu entendo que para o privado é difícil investir em oferta de cursos como engenharia da computação, de ciências da computação, porque a procura ainda é baixa, né? Porque o pessoal quer alguma coisa mais rápida. E tá certo, porque precisa pagar as contas. Mas, pensando estruturalmente no longo prazo, precisa ter cursos que possibilitem, aqui no Alto Tietê, a gente ter cabeças que consigam desenvolver outras tecnologias de IA, que é o chamado aí dos LLM, né? Que é a tecnologia por trás de todas essas IAs aí. Então, enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ficar sujeito ao que vem de fora. Enquanto nós não tivermos isso, seremos somente consumidores. É isso. Não seremos mais inventores. Só integradores, né? Que exatamente. No termo do mercado, quer dizer, eu sou uma empresa que desenvolvo soluções. Ótimo. Você pega várias partes, né? Então, você tem um sistema que faz o site, um WordPress da vida ali, como você falou. Mas eu tenho aqui também uma IA. Eu uso o ChatGPT, eu uso seja lá qual for o Claude, etc. Tem várias. Mas tudo isso a gente fica dependendo do desenvolvimento de alguém. Tem hoje, né, uma iniciativa brasileira que chama até Soberania, né, que é uma infraestrutura de tecnologias para inteligência artificial justamente para diminuir essa dependência do que vem de fora, né? E aí entendo, né, que humildemente falando, que é importante também para o Alto Tietê, porque isso ainda é uma coisa nova. Então, mesmo quem está lá na frente, você pega a China e Estados Unidos, obviamente eles têm um longo caminho já percorrido, mas ainda dá tempo de alcançar isso, porque isso muda muito rápido. Então, enquanto a gente fica só esperando o que vem de fora, a gente não vai ter o que pode ser desenvolvido aqui. Só para fazer um complemento, nós estivemos lá em Santa Rita do Sapucaí. Sim. Onde ocorre um dos maiores eventos aí do mundo de inovação, né, que é o Hacktown. Lá é uma cidade pitoresca no sentido de equipamentos eletrônicos, no sentido de cadeia produtiva local que surgiu naturalmente. Da produção de equipamentos de rádio, televisão, etc. Super, parte de telecomunicações, 6G. O Inatel. E o que ocorre naquela 40 cidade? mil habitantes. E o que ocorre nessa cidade? Por exemplo, lá não tem um aplicativo Uber, porque eles desenvolveram um aplicativo local. O dinheiro fica lá. Fica lá. Fica incubado lá. Então tem várias soluções que surgiram naquela cidade que estão lá. Outras que estão fora de lá são a questão das cidades inteligentes, por exemplo. Eles desenvolveram várias soluções para cidades inteligentes que estão praticamente no Brasil todo. Estão desenvolvendo em conjunto o Instituto Nacional de Telecomunicações, né? O Inatel. O Instituto está desenvolvendo em conjunto com o governo da Coreia do Sul o 6G. Sim. Então, no Brasil... É uma referência no mundo. No Inatel. mundo. No mundo. Nós temos esse caso isolado. Lá do Inatel, para ter ideia, não fazendo propaganda, mas que eu acho que isso é uma coisa sensacional, todos os presidentes de telecomunicações no Brasil, na América Latina, praticamente no mundo, estudaram lá. O Brasil tem essa potencialidade. Né? Lá foi a primeira escola técnica da América Latina. Ou da América Latina ou da América, não sei precisar, mas isso foi... isso. Olha, é de uma visão muito grande. Sim, e olha que é interessante nisso. A partir da robótica, a nossa aproximação foi maior com o Inatel. E o interessante é que eles lá olham para o Alto Tietê com olhos diferentes. E eles estão querendo trazer coisas de lá para cá para poder utilizar o que nós temos aqui, o nosso potencial daqui, que é enorme. Enorme. Quando a gente fala de IA, na minha empresa, eu tenho um desenvolvedor de IA, aqui, por acaso aqui de Suzano, tá? E o que ele faz com IA, você ficaria estupefato. E a gente entrega isso para o nosso cliente. E está aqui, ó, no quintal de casa. Você está falando de alguém que cria o que a gente chama de System Prompt. É a programação que vai por trás da IA. E consome essas outras IAs que existem por aí afora para fazer a entrega do produto final. Mas o sistema que está consumindo isso daí é criado por nós aqui no Alto Tietê. Então, a gente percebe que isso não está tão distante, não está lá no Vale do Silício, está aqui, as pessoas estão aqui, a gente senta com elas na padaria.
A gente fala com elas no dia a dia e as pessoas não sabem. Tá aqui do teu lado alguém que tem a capacidade de te entregar uma solução que pode te deixar milionário. Aqui a gente tem a possibilidade de trazer isso para aquele pessoalzinho que está na escola municipal lá, como eu estava falando, que não tem perspectiva de ir muito longe, além de pegar o trem aqui para São Paulo, para poder ganhar seu dinheiro. Não, a gente precisa resolver isso aqui. Retenção de talentos, né? A retenção de talentos, Isso é um não tema só importantíssimo. no Alto Tietê, mas obviamente no Brasil hoje. A gente tem um êxodo do Brasil. E além disso, o pessoal trabalhando para fora. Desculpe. Emerson, Laudicir e Marcos, considerações finais, quase 11h30 já. Ficou a conversa. Dá os seus recados aí, vocês dão os seus recados e os canais de comunicação, datas de eventos, aproveita. E as considerações finais vão começar pela esquerda aqui, o Emerson. Bom, pode chamar a gente pelo @SomosATV no Instagram. Se quiser falar comigo pessoalmente, emerson@autotietvalley.com.br também. A gente tem aí amanhã a assinatura do termo de compromisso nosso em relação às entregas que nós vamos fazer neste ano, lá no Sim Comércio, só que é restrito. Então eu vou pedir que me chamem no particular para que a gente possa conceder acesso à inscrição, tá bom? Mas eu agradeço a todos aí pela audiência, agradeço a você, Paulinho, pela oportunidade de estarmos aqui e eu volto a falar, chama o pessoal da robótica para bater um papo que vocês vão curtir. Obrigado pelo convite, Paulinho, obrigado por essa oportunidade de dar voz aqui ao Alto Tietê Valley, ao Hub Suzano. No dia 30/1, mais conhecido como amanhã, sexta-feira, teremos o evento às 10 da manhã no auditório do Sim Comércio, na rua Coronel Souza Franco 74, no centro de Mogi das Cruzes, onde faremos esse evento com a presença do senhor Felipe Vieira Alves, diretor de implantação de programas de desenvolvimento econômico do governo do estado de São Paulo. Com apoio do Sim Comércio e Sebrae. Com apoio do Sim Comércio e do Sebrae. Muito obrigado pela lembrança. Isso. E para entrar em contato com o Alto Tietê Valley, no Instagram, SomosATV. Lá tem o nosso perfil oficial. E pode mandar mensagem, que a mensagem será respondida. Se quiser mandar uma mensagem para mim, é Zamai, meu sobrenome, ZAMAI, @AltoTietevalley, com 2 L's e Y, como está aqui na camiseta, .com.br. Muito obrigado. É isso aí, Paulinho. Mais uma vez, obrigado pelo espaço aí. Ao pessoal, os amigos aqui, o Emerson e o Zamai do Alto Tietê Valley, pela troca, né? Um papo muito bom. Até esticou bastante. Bom, Hub Suzano, estamos aqui, né? A partir de Suzano. No Instagram, @HubSuzano. Aí tem um e-mail também, oi@hubsuzano.org, né, para poder fazer contato, para saber mais informações. E, bom, estamos à disposição aí também de quem quiser. A gente vai estar presente amanhã nesse evento. É uma iniciativa bastante relevante que precisa acontecer mais vezes, não só por conta da cadeia produtiva local, que é esse projeto que a gente tem trabalhado, né? E a gente eu particularmente tive envolvido em 5 projetos no ano passado e todos eles foram bem sucedidos, então a gente consegue dizer que tem uma experiência bacana nessa estruturação. A gente vai estar junto também com o pessoal do Alto Tietê Valley para fazer isso acontecer e conseguir trazer mais recursos. No Alto Tietê tem 12 CPLs hoje ao todo, e isso traz um potencial de recursos pelo fomento de 5.750.000 reais em projetos, obviamente fazendo projetos bem estruturados. Então a gente consegue ajudar nisso também, né? Quem tiver interesse tanto em estruturar uma CPL ou organizar os projetos, estamos aí à disposição. oi@hubsuzano.org. E é isso aí. Obrigado aí a todos, um abraço aí. Emerson Laudicir Zamai, terminando com o seu sobrenome, Zamai. E o Marcos, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, nossa, por mim ficar mais 2 horas aqui, porque tem muito assunto, né? Eu queria falar da automação de veículos, lá os carros que andam sozinhos, o trator na agricultura todo automático, o cara faz tudo via satélite. E a ética é uma coisa. Tem muita coisa aí para se falar, mas um outro dia a gente marca um outro bate-papo. Pode marcar. Tem assunto para dar com pau aqui.
principalmente na área de tecnologia, né? Enfim, em todos os sentidos. Obrigado pela presença de vocês. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo com eles. Rádio Sat FM, vamos voltar com a programação normal e bora que bora!